Olá a todos. Sou Ana Arroio, gerente do Centro Celso Furtado, CICEF. É um grande prazer estar aqui com os nossos ouvintes do podcast, no YouTube e também do Spotify desse programa. Hoje a gente vai falar sobre desastres ambientais. Em 2024, o CICEF assinou um acordo com o Instituto Clima e Sociedade, o ICS, para análise do Orçamento Federal Verde-Marrom e evolução dos custos sociais e econômicos dos desastres ambientais no Brasil. Esse projeto agora está começando a render resultados importantes e está tendo uma excelente repercussão na grande mídia, nos meios acadêmicos e até nas instâncias do governo federal. Esse episódio da TV CICEF é justamente para apresentar e discutir um pouco mais os resultados dessa pesquisa. E o trabalho, esse estudo, foi feito por um grupo de 8 pesquisadores altamente qualificados, contratados pelo Centro Celso Furtado. A coordenação acadêmica desse trabalho ficou a cargo do diretor-presidente do CICEF, o Carlos Picosfeld Bastos. Hoje, o tema da conversa são os custos humanos e econômicos dos desastres ambientais, ligados ao clima, seca e chuva extrema, etc., para o período 2000 a 2023. E temos aqui o grande prazer de receber na TV CICEF 3 pesquisadores destacados que estiveram à frente de todas as etapas desse trabalho. Eu vou apresentar o currículo deles à medida que eu for convidando com a pergunta para falar um pouco mais do trabalho, mas vou começar com o professor Carlos Eduardo Young, conhecido como Cadu, que é professor titular do Instituto de Economia da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, colaborador do Programa de Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Mato Grosso e pesquisador 1C do CNPq. Ele tem graduação e mestrado pela UFRJ e doutorado em Economia pela Universidade College London. Ele também coordena o GEMA, esse importante grupo de pesquisa em Economia de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e tem vasta experiência em ensino e pesquisa nessa área, atuando em temas como política ambiental, valoração de serviços ecossistêmicos, determinantes do desmatamento, pagamento por serviços ambientais, mudanças climáticas, poluição, macroeconomia do meio ambiente e contabilidade verde. Enfim, um currículo enorme que dispensa apresentações, todo mundo conhece o professor Cadu. E vamos então convidar o professor Cadu para falar um pouquinho para a gente da relação do contexto mais amplo da ciência climática, debate político e COP30. Professor Cadu. Obrigado, Ana. Obrigado pela longa lista para dizer, Cadu, você está ficando velho. Mas mais importante de que tudo isso é que eu fui professor de gente muito boa e que hoje está colaborando nesse projeto, como vai ser o caso aqui do Lucas e do Zé Bruno. E quando a gente olha em perspectiva lá da Rio 92, sim, eu já estava nessa área na Rio 92 para cá, a gente percebe que há um aumento da preocupação, há uma maior percepção do problema. E esse é o lado bom da história. O lado ruim é porque boa parte dessa percepção é que o que se projetava já desde o final dos anos 80 está acontecendo. As mudanças climáticas são uma realidade, e essa realidade ela tem dimensões humanas, sociais, econômicas, que são particularmente trágicas para os grupos mais frágeis. Nós tivemos recentemente um evento de tornado num pequeno município do Paraná, Rio Bonito do Iguaçu, em que se constata, se verifica que os problemas que vão começar a aparecer com maior frequência serão cada vez mais graves e, de certo modo, inesperados, porque nós já temos tradição com secas, temos tradição de inundação, mas agora estamos inaugurando a era dos tornados. Isso já era previsto. Então, o que a gente está fazendo nesse estudo? A gente está, como se diz na gíria, né? A gente está seguindo o dinheiro. Que dinheiro é esse? O dinheiro da destruição. O quanto a gente está perdendo. Então, esse estudo ele tem uma característica muito bacana de estar simultaneamente entendendo, dimensionando os desastres e fazendo uma conexão direta com a política pública, através dos gastos climáticos no orçamento, que será também programa para a gente passar aqui. E fazendo essa conexão, o que a gente está tentando sensibilizar?
está tentando sensibilizar desde o governo federal, mas até a pequena prefeitura, o agricultor, o empresário, a organização não governamental, o sindicato, a cooperativa, todos nós, de que as mudanças climáticas já chegaram e a gente precisa simultaneamente reduzir as emissões para que o problema não seja tão grave, mas nos preparar para as transformações. Que transformação é essa? Um planeta com mais energia retida na atmosfera, isso quer dizer aquecimento global, a energia fica retida pelo aumento dos gases de efeito estufa, que funcionam como se fosse o vidro de uma estufa, retém esse calor. Com mais calor, você tem eventos de natureza muito mais violenta. Então, o que está sendo feito? E eu tenho certeza que o Lucas vai poder explicar com muito mais detalhe, porque ele está liderando essa parte das estatísticas. A gente está constatando que o tamanho dessas perdas já é significativo, tanto do ponto de vista da perda material que é causada pela inundação, pela enchente, pelo deslizamento de terra que vem acompanhando a isso. E eu queria que você, que está nos assistindo agora, pensasse quantos acidentes, desastres você se recorda de ter aparecido no noticiário. E aqui eu vou falar, agora tivemos o Paraná, mas tivemos o Rio Grande do Sul no ano passado, nós tivemos os incêndios e a seca na Amazônia, no Pantanal, nós tivemos São Sebastião, e essa lista vai indo, por exemplo, ao grande acidente na Serra Fluminense, 2011, onde 1.000 pessoas morreram num evento só. Então, esse volume de evidência a gente está tentando estruturar e apresentar como algo que precisa ser trabalhado pela política pública. Então, o objetivo é esse. Perfeito, Cadu. Realmente é um tema oportuno, relevante. O Centro Celso Furtado fica muito orgulhoso de ter um trabalho tão impactante nesse momento em que ele é fundamental. Então, para falar um pouquinho mais desse estudo especificamente, eu vou convidar o José Bruno Torres Fevereiro, que é responsável pela coordenação executiva desse estudo, junto com a Camila Kizini e Guilherme Morlin, que também vão participar desses debates aqui na TV CICEF. Mas o José Bruno é economista também, com mestrado pelo Instituto de Economia da UFRJ e é doutor pela Open University do Reino Unido. Ele é pesquisador e professor na área de macroeconomia e mudanças estruturais, associadas à Agenda de Transição Verde, e atuou em diferentes projetos pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra, Universidade de Pisa, na Itália, Goldsmiths College, e como consultor para diferentes instituições multilaterais, incluindo o CEPAL e o Banco Mundial. Então, Zé Bruno, fala para a gente um pouquinho dos objetivos desse trabalho, os objetivos gerais, amplos e também os mais específicos. Obrigado, Ana. Prazer enorme estar aqui apresentando o projeto junto com o Cadu, que ensinou tanto... Desculpa, eu vou ter que interromper. Desculpa, você está um pouquinho para frente do... Sim. Tá, beleza. Tá. De mim ou do Zé Bruno? Se você fez a pergunta, ele vai a resposta. Bom, obrigado, Ana. Prazer estar aqui, ouvindo o Cadu, que formou tantas gerações de economistas pensando o meio ambiente e a mudança climática lá no Instituto de Economia. Eu passei pelas disciplinas dele e tantos outros colegas que estão aí formatando e trabalhando na área e na agenda política que a gente precisa atacar. E o centro não podia não aparecer para contribuir, né? Porque são coisas que afetam o desenvolvimento econômico, geram mudanças estruturais, que sempre foram temas muito caros à obra do Celso Furtado e à missão do centro, né? Então, a gente precisava dar a contribuição do nosso campo e do centro ao debate da sociedade. E, diante da emergência climática que o Cadu explicou, esse projeto se insere numa parceria com o Instituto Clima e Sociedade, né? E é parte de uma agenda que o nosso diretor, presidente, o professor Carlos Pinkelfeld, pediu lá atrás para mim e para o Guilherme Morlin, que também é um dos coordenadores e pesquisador na Universidade de Pisa, que já vimos trabalhando nessa área, para trazer essa discussão para o centro, né? E o nosso pensamento foi justamente o que o Cadu estava explicando dos dois eixos e a conexão deles, né? Primeiro, a gente tem que mostrar que
estamos tendo altos custos humanos e socioeconômicos associados a desastres ambientais ligados ao clima. A ciência indica que esses desastres, esses eventos climáticos extremos vão ficar mais intensos, né? A frequência e a intensidade deles tendem a aumentar. Então, a gente precisa ter uma estimativa do que causa cada evento desse, na média, né? E é claro que vão ter uns que são os extremos dos extremos, que são os que ficam na memória, como o Cadu falou, sobre os desastres do Paraná, agora do tornado, do Rio Grande do Sul, das chuvas na Serra do Rio de Janeiro em 2011, a seca do ano passado no Centro-Oeste e na Amazônia, e que se juntam a problemas estruturais históricos ligados ao clima, que é a seca no Nordeste, no semiárido, que a gente mostra no estudo, inclusive, que está se expandindo para o norte de Minas, aumentando o número de eventos climáticos extremos que a gente observa, inclusive, no Sudeste. E a partir disso a gente vê já, até na discussão fiscal dos últimos anos, como o governo acaba sendo obrigado a criar créditos suplementares no orçamento para arcar com os custos desses desastres, né, complicando cada vez mais a execução da política fiscal, né? E aí, que ponto isso continua sendo tratado como uma eventualidade, algo inesperado, e na realidade a gente tem que ficar cada vez mais preparado. E o Cadu gosta sempre de falar isso da adaptação. Não é só mitigação, mas também adaptação, né? E que vai ser uma necessidade de financiamento constante ao longo das próximas décadas, mesmo que a gente pare de poluir, que a gente chegasse ao net zero amanhã, o planeta vai aquecer. Esses custos que a gente está falando, que vão aumentar, está contratado já. E a nossa discussão é sobre quanto eles vão crescer, né? Em frequência e quantidade. E, a partir disso, então, entender quanto o governo está gastando para enfrentar essas coisas, no segundo eixo, né? E, a partir do aumento desses danos que a gente pode esperar a partir da ciência climática, quanto o governo vai ter que gastar mais, né? E aí, esses dois projetos, os dois eixos do projeto se juntam. Zé Bruno, antes de passar a palavra para o Lucas, deixa eu te perguntar, dar um passo atrás e fazer uma pergunta mais metodológica. Falar um pouco mais, assim, em termos operacionais, o que é o projeto? Qual é a duração desse projeto? Quais são os resultados esperados? E aí, um pouco da metodologia do projeto que vocês usaram. Você já começou a falar um pouquinho, mas debruça um pouquinho mais sobre isso, mergulha nisso. Aí eu passo para o Lucas falar um pouquinho dos números e metodologia. Então, foram longos meses de negociação, mas ele começou no finalzinho do ano passado, em novembro, né, com uma duração esperada de 1 ano, né, então a gente está chegando na fase final, já com resultados aí para serem divulgados agora, aproveitando esse momento da COP, né, e num ponto a gente levantou estatísticas dos desastres oficiais, de declarações de estado de emergência e calamidade que se encontram registrados pelos municípios e validados pela Defesa Civil. A gente cruzou esses dados com dados de precipitação, hidrológicos de clima, para fazer uma filtragem e ver quais são aquela amostra de casos de eventos climáticos extremos para analisar, né? E aí, hoje a gente está divulgando o primeiro relatório desse eixo, que traz a parte mais descritiva dos resultados, né? E estamos preparando o relatório subsequente, que aí vem com análise econométrica, né? Para fazer a ligação causal entre o evento climático e o que aconteceu naqueles municípios afetados nos anos subsequentes, né? O que aconteceu em termos de PIB, o que aconteceu em termos de emprego, o que aconteceu em termos de arrecadação, quais foram os setores afetados, né? E no outro eixo que a gente vai falar melhor no próximo programa, com a Camila e equipe, é a análise do orçamento público, né, da federal, analisando ação orçamentária, quais é a finalidade daquilo e como eles dialogam em termos de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, né? É um trabalho profundamente meticuloso, né, José Bruno? Isso é o que passa. Então, para falar um pouco mais dessa meticulosidade, desses detalhes, dos números, da econometria por trás,
Vou passar a palavra para o pesquisador júnior aqui nessa mesa, que é o Lucas de Almeida Nogueira da Costa, é bacharel e mestre em economia também pela UFRJ e atualmente está no doutorado do programa de pós-graduação em economia da UFRJ. Ele atua na área de economia ambiental, tendo como principais tópicos de pesquisa economia de desmatamento e uso do solo, mudanças climáticas, desastres naturais, economia de áreas protegidas e matriz insumo-produto com extensão ambiental. O foco é bem ambiental. Lucas é premiado, é júnior, mas é premiadíssimo. Ele teve o primeiro lugar no 5º Prêmio de Serviço Florestal Brasileiro em Estudos de Economia e Mercado Florestal, em 2018. E em 2022 ele conseguiu outro prêmio agora pelo BNDES. Ele teve o primeiro lugar no prêmio BNDES pelo clima. Conta aqui para gente, então, Lucas, um pouquinho mais do seu trabalho nesse estudo, da sua parte e os resultados. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Muito bom poder estar aqui, podendo repercutir um pouco do resultado do nosso estudo, do resultado mesmo que parcial, que o estudo ainda está em andamento, né? Trabalho nunca acaba. Nunca acaba. Mas, complementando o que o Zé começou a dizer, né? O objetivo do nosso estudo nesse primeiro ano era tentar entender quais seriam os impactos de eventos climáticos extremos, né? Ver o quanto que a sociedade é impactada no nosso eixo, nesse caso, né? Porque tem, como o Zé disse, o outro eixo do orçamento. Então, a nossa ideia era entender o quanto por ano cada município atingido por um evento extremo, por um desastre natural, sofre de impacto, de perdas, sejam humanas ou econômicas, né? E para fazer isso, a gente tem 2 caminhos, né? Falando um pouco mais da metodologia. O primeiro caminho era levantar os danos reportados nas notificações que cada município realiza no momento em que é acometido por um desastre, né? Então, quando o município passa por um evento extremo e esse evento extremo ele se torna num dano socioeconômico, né, naquela localidade, o município ele deve notificar e fazer uma estimativa do custo e das pessoas afetadas, sejam, no caso das perdas econômicas, sejam danos materiais, né, o quanto que se perde por ter uma infraestrutura danificada, e no caso da atividade econômica, o quanto que se deixa de ganhar de renda por conta daquele evento. Então, essa é uma primeira base de dados que a gente utiliza, que é basicamente uma base de dados oficial, com a quantificação desses números, né? Só que o problema é que fazer esse levantamento, e ainda mais no momento de urgência, quando o município ele precisa fazer isso de forma célere para poder conseguir os recursos do Poder Público Federal para lidar com aquela situação, isso faz com que esse número muitas vezes não seja o ideal, não seja o mais aproximado da realidade, ou então, enfim, que outras situações no meio dessa questão urgente se imponham e aí dificultem esse levantamento. Então, a gente faz o levantamento primeiro a partir dessa base, mas a gente entende que esse número muitas vezes pode refletir vieses específicos e aí a gente tenta também ir para um segundo caminho. Esse segundo caminho é basicamente tentar fazer esse estudo econométrico, né, que é tentar traçar uma relação causal de o quanto um evento extremo gera de efeito em outras variáveis que a gente observa. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente usa muito a atividade econômica, o PIB setorial, da agropecuária, da indústria, de serviços. E aí, a partir disso, a gente tenta, através de um modelo estatístico, tentar estabelecer quanto que um evento climático, em média, para o Brasil inteiro ou para determinada região, gera de efeito no PIB, na atividade econômica, no número de empregos, enfim. Então, são esses 2 caminhos que a gente tem, né? A primeira etapa do projeto consistiu, primeiro, em a gente tentar fazer um panorama grande, bem amplo, né, do Brasil, focando principalmente em desastres relacionados à seca e à chuva extrema, para tentar quantificar os danos e as perdas socioeconômicas dos municípios atingidos e também traçar o perfil dos municípios que tendem a ser mais atingidos e que tendem a notificar mais desastres no Brasil. E a segunda parte, que a gente está em andamento, que a gente tem alguns resultados preliminares, mas que ainda não se concluiu, é a parte econométrica, que seria, de fato, falar que
na média, quanto cada evento climático extremo tende a gerar de perdas para o PIB ou para as outras atividades econômicas. Deixa eu complementar aqui só uma coisa que, para quem está ouvindo a gente entender, assim, a gente tem 2 fontes de base de dados para marcar os eventos climáticos e 2 fontes de dados para indicar, auferir as perdas socioeconômicas, né? De um lado vem o que está declarado, que é reportado pelos municípios, né? E aí o Lucas estava comentando dos vieses, do subdimensionamento do que vem disso em termos de danos, que é o seguinte: na verdade, cada lente, cada ângulo capta um tipo de impacto diferente. Quando a gente está falando dos danos reportados ali, está falando dos danos da perda da infraestrutura pública, no caso de chuva. A gente está falando das perdas da colheita, e a gente está falando de perdas que afetam, de certa forma, a gente pode juntar para macro, para a teoria do crescimento, que afetam o estoque de capital, né? Que é o que a gente tem ali, que a gente está sendo perdido. E pelo lado das pesquisas estruturais do IBGE e das finanças públicas, a gente vê o que essa perda, né, nos estoques de capital acaba fazendo que nos anos subsequentes o município produza menos, gere menos emprego, e consequentemente gere menos arrecadação. Então a gente acaba captando, de certa forma, dimensões diferentes desse impacto, né? E é uma coisa que o Cadu chamou logo a atenção quando a gente estava, né, nas reuniões discutindo os primeiros resultados, que era como só olhar os dados reportados, os custos reportados que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional compila no Atlas de Desastres, ele subdimensiona, porque ele não pega esse impacto temporal ao longo do tempo subsequente, né? Então não é só o dinheiro ali que é necessário para ressarcir e reconstruir, né? Mas vai ter impactos que vão durar naquelas localidades ao longo dos anos subsequentes, né? Então acho que por isso que era muito importante a gente quis fazer deu muito mais trabalho, mas é muito mais completo, na minha opinião, assim, acho relevante. Uma ferramenta fundamental para as prefeituras, inclusive, né? Para poderem, Sim. como o Lucas falou, pleitear recursos. Cadu, não sei se você quer mergulhar nesse assunto ou falar um pouco mais sobre as dificuldades da pesquisa, com o que você ficou surpreso e resultados. Eu vou só falar algumas coisas sobre o que já foi comentado. Em primeiro lugar, algo que é importante de entender. Um evento climático extremo não é necessariamente um desastre. Desastre é um conceito social, é uma perda nossa. Se tiver um evento extremo, uma tempestade extrema na Antártida, isso não nos afeta. Agora, se tem pessoas, sociedade, bens materiais, rebanho, colheita, isso nos afeta. O que a literatura prova? Eu quero chamar a atenção de um trabalho magnífico feito pelo André Albuquerque Santana, que é um companheiro nosso de outras pesquisas, que chama Not So Natural, que ele comprova empiricamente, com dados para o estado do Rio de Janeiro, que um evento climático extremo tem probabilidade maior de ser um desastre natural se as condições materiais, se a infraestrutura, a capacidade de resposta for menor. Ou seja, quanto mais pobre é o local onde sofre o evento extremo, maior é a probabilidade desse evento se transformar num desastre. Isso tem a ver com quem? Com o Celso Furtado. Então, não é uma coincidência que o Centro Celso Furtado esteja estudando algo que Celso Furtado já estudava e que está na origem da SUDENE, que era a busca de solução pelo desenvolvimento. Então, isso é um ponto fundamental para a gente. Isso aqui é parte da questão do problema do desenvolvimento e que se manifesta de forma heterogênea. Um segundo aspecto importante, que está relacionado ao que o Zé Bruno estava falando, de como se mede esse dano, é que a capacidade de resposta ela não é apenas função da infraestrutura estabelecida, é também da capacidade institucional.
E os municípios com maior capacidade institucional têm uma defesa civil melhor estruturada, que inclusive consegue calcular melhor o tamanho do dano. Você imagina um pequeno município de 5, 10 mil habitantes. Quem é a pessoa que vai reportar esse dano? Qual é a formação dela? Então, a gente tem uma heterogeneidade dos dados. E é por isso que é necessário fazer um tratamento estatístico. E esse tratamento estatístico comprova que, apesar de desvios, a gente observa que, de fato, há uma correlação muito forte. E começam os grandes resultados. Ou seja, quando a gente lê esses números e tenta ligar com a questão do desenvolvimento. O que não era surpreendente, o problema da seca se concentra principalmente em pequenos municípios do interior do Nordeste. Contudo, tem duas informações que não são tão conhecidas assim. O sul do Brasil sofre crescentemente com seca, em particular no noroeste do Rio Grande do Sul. Há um processo sério de desertificação que tem uma consequência social, porque é uma área típica de produção agrícola familiar. E aí a gente começa a ver novamente a relação entre clima e desigualdade. Desigualdade torna a sociedade menos apta a lidar com o problema climático, e o problema climático, como ele se concentra, ele afeta mais os mais pobres, ele reforça a desigualdade. Um outro dado muito interessante é a expansão de problemas de seca na região sudeste, principalmente o norte de Minas Gerais, que é o que a ciência nos está alertando. O processo de expansão, de desertificação e aridização, ele é crescente e ele vai se tornar cada vez maior quanto pior for o problema ambiental. Isso está relacionado com um problema científico que nesse momento está sendo discutido lá na COP, do ponto de não retorno, chamados turning points, que é o ponto no qual a floresta ela deixa de conseguir se defender sozinha e ela começa a queimar. E ela se transforma numa vegetação como é o cerrado, por exemplo, que é uma vegetação típica de fogo. E com isso, a umidade que a floresta traz não vai mais entrar para o interior. E isso explica o aumento da seca. Esse aumento da seca é consequência do problema climático. E ele já está custando a quem? Ao prefeito, ao agricultor, à cidade que vai sofrer com isso. Por outro lado, a gente tem o problema de algo que a gente aprendeu no colégio, né? Evaporação é que é calor, faz com que a água evapore, ela condensa e chove. Quanto mais calor na atmosfera, se tem água, mais chuva. Ou seja, com o enorme litoral que a gente tem, a gente vai ter eventos de chuva mais fortes e mais intensos. E como a nossa população se concentra em áreas litorâneas, em particular áreas litorâneas com declividade, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, o que a gente vai perceber? O aumento desses grandes desastres que afetam principalmente a população que não tem capacidade de se estabelecer numa área segura. O fenômeno de São Sebastião, o desastre de São Sebastião, é muito ilustrativo disso. São Sebastião, litoral de São Paulo, houve um processo de aumento de preço da terra por causa da segunda residência, o pessoal queria ter casa de veraneio, os locais foram vendendo as suas residências e foram se deslocando para dentro da cidade, ou seja, subindo o morro. Então, quando veio a chuva, quem sofreu principalmente? Quem estava no morro. E quem estava no morro era a população mais pobre que vendeu seu território. E isso a gente vai ver em Angra, a gente vê isso em Paraty, a gente vê isso em Santa Catarina, em diversos locais. Então, a gente tem uma conexão forte entre o problema climático com o problema da política pública. E que os dados estão mostrando? Eles estão mostrando, estão confirmando isso. E heterogeneidade. Heterogeneidade é talvez a principal palavra. O que significa que
Uma prefeitura como Rio de Janeiro, por exemplo, tem um centro de operações que tem um sinal de alerta, o radar é vigiado 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, eu tenho um monitoramento, mas se eu saio do raio e vou para o resto da região metropolitana, eu perco esse alcance. Então, a gente precisa de política pública para adaptação. E, para fechar com o tema da COP, a gente precisa de financiamento para isso. Então, a gente não está apenas fazendo uma mera constatação, como diria Manuel Bandeira, só nos resta tocar um tango argentino. Não, nós estamos dizendo que é possível construir indicadores que possam, de alguma forma, nos ajudar a entender o processo para poder atuar no processo. E é por isso que essas relações econométricas são importantes. Ao decompor e entender as razões que levam aos desastres e as consequências dos desastres, a gente tem um instrumento muito mais efetivo de planejamento para evitar e, se possível, extrair possibilidades positivas disso. E eu fecho com a questão dos marcadores orçamentários. É por isso que a gente precisa ligar a questão do custo do desastre com a questão do orçamento e a constatação que é feita pelos dados orçamentários. A gente gasta muito mais nas emergências depois que aconteceu o desastre do que na prevenção. Perfeito, Cadu, perfeito. Agradeço também o resgate aí do legado do Celso Furtado, o Zé Bruno também falou, né? E a gente pensar a complexidade da mudança estrutural, do desenvolvimento, perseguir isso com esperança, né? Que é o que a gente está falando aqui, que é possível, sim, ter indicadores claros e pensar de uma forma com clareza nos fatos, né? E queria devolver então para o Lucas, ou talvez para o Zé Bruno, para a gente falar um pouquinho de números, né? A gente, economista, gosta de números, vamos falar de um pouquinho dos números que estão por trás do estudo. Bom, só um adendo, então, só para o ouvinte, ou quem está nos assistindo, entender, que assim, não é que a gente está falando e quem vai abrir o estudo, não é que todos os eventos climáticos extremos que a gente ali está capturando são causados pelas mudanças climáticas, né? Acho que é sempre bom importar, qualificar. Mas o que a ciência diz é que esse tipo de evento vai ficar mais frequente, né? Então, qual é a lógica que a gente segue no estudo? Então, vamos entender quanto é que cada evento desse, na média, gera de impacto, né? E aí, a partir da expectativa de quanto isso vai ficar mais frequente, a gente pode ter uma ideia do custo da inação, né? Que como essa conta vai crescer se a gente não atuar, não fizer nada, se não chegar em nenhum acordo aqui na COP30 e que não só os acordos, mas que as medidas sejam implementadas, né? E aí, que por isso já levanta a bola para o Lucas, né? Quais são esses custos? Quanto tá ocorrendo por ano nesse período? Eu só vou fazer um adendo. Não apenas pode ser mais frequentes, mas eles podem ser mais intensos. Pode ser, inclusive, que a frequência diminua, mas aumente a intensidade. O problema da mudança climática não é tanto a média, é a variância. E quando a gente tem eventos com muito mais energia, isso pode acontecer. Mas também aumentos de intensidade. Ou seja, nós temos que lidar com todas esses aspectos. No caso da seca, da duração também, né? Exatamente. A intensidade da seca pode ser o período de estiagem. Exato. Natalzinho. Então, eu acho que primeiro vale reforçar, assim, né, essa questão da heterogeneidade espacial, geográfica que a gente tem no Brasil, faz com que a gente tenha resultados muito distintos entre cada uma das regiões, né? E também um ponto que o Cadu mencionou, que evento extremo não necessariamente é desastre natural. Então, um dos primeiros resultados que a gente tem no estudo é que, por exemplo, o Nordeste declara 60% dos casos de seca. Só que a maior parte dos eventos climáticos extremos de seca, ou seja, eventos que costumam ser diferentes dos padrões de cada região, não estão no Nordeste. Eles estão crescendo principalmente no Cerrado, no Norte, então no Centro-Oeste, né, no caso. Então, a gente consegue perceber a partir disso que uma região que historicamente é atingida por seca, como o semiárido brasileiro, no Nordeste, tende a declarar muitos casos de seca, apesar de, em muitas situações, esses casos não serem tão distantes do que se observa historicamente.
Então, isso é importante a gente entender para ter noção da vulnerabilidade dessa região, né? Então, secas que, em alguns casos, como no Centro-Oeste, tendem a ser eventos extremos, muitas vezes têm uma capacidade de resiliência maior por conta de uma questão econômica, social mais favorável. Em outros casos, não. Então, esse é um dos resultados que eu acho que chamam a atenção, assim, né? Essa diferença do que a gente considera um padrão extremo de evento e o que fato é declarado e percebido pela sociedade como seca, né? No levantamento dos prejuízos econômicos, no caso da seca, a gente observou que no período de 2000 até 2023, a gente teve cerca de 35 bilhões de prejuízos privados por ano, né? O que é uma quantia muito significativa. Essa quantia fica principalmente concentrada na produção agrícola e na produção pecuária, né? E também concentrada, em especial, em municípios do semiárido brasileiro, do sul do Brasil também. E, como o Cadu mencionou, no norte de Minas a gente vê essa questão da aridez, né? Ou do crescimento da aridez, né? E isso faz com que essa nova região seja basicamente uma região de fronteira de crescimento do semiárido brasileiro e que começa a perceber mais danos, né? Então, bom, durante 24 anos foram basicamente 720 bilhões de reais declarados de perda, né? E como a gente explicou antes, esse número provavelmente é subestimado por uma questão da dificuldade de se medir esse número numa situação de urgência. Você pode repetir o número, Lucas? 720 bilhões. 720 bilhões durante 24 anos, que dá mais ou menos aí uma média de 30 a 35 bilhões por ano. Que é 169 bi ligados à agropecuária, 520 bi ligados à agricultura desse valor. Exato. Que é uma dimensão de um Bolsa Família. Esse é o tamanho da perda. Sim. É gigante. E fora, isso a gente está falando das perdas econômicas. É um número quase inconcebível, né? Assim. E a gente não está falando também das perdas humanas, né? Que também podem ser quantificadas em prejuízos econômicos, né? Bom, se você tem danos causados às pessoas, provavelmente isso aumenta a sobrecarga em hospitais, gasto com medicamentos, com alimentação específica. Então, tem uma série de outras externalidades que muitas vezes esses números não são capazes de absorver. E aí, por isso, também é importante a gente tentar fazer essa outra análise econométrica que tende a tentar ver o impacto sobre outras variáveis da economia, né? Fala um pouquinho sobre essa análise econométrica. Esclarece aqui para os nossos ouvintes o que significa exatamente isso. A ideia da análise econométrica, a ideia principal, assim, tentando resumir da forma mais possível, mais simples possível. A gente tenta simular estatisticamente como se a gente estivesse fazendo um experimento quando você vai ver a eficácia de uma vacina, né? Então, quando você vai ver a eficácia de uma vacina, você tenta criar um grupo de controle, que são de indivíduos que recebem uma espécie de placebo, né? E no nosso caso, são os municípios que não tiveram evento climático extremo. Exato. Interessante. E um grupo de tratamento, que seria basicamente quem recebe a vacina. Que no nosso caso, são os que têm um evento extremo. E aí, qual é a dificuldade de fazer isso? Porque quando você está fazendo um experimento que ele é controlado, você consegue ter o controle sobre os dois grupos, né? E no caso da realidade, como a gente trata de dados que são captados e que já aconteceram, né? Que a gente não tem qualquer controle, a gente tem que tentar criar um ambiente estatístico por trás disso, onde a gente tem um grupo de controle e um grupo de tratamento. E que eles sejam estatisticamente semelhantes. Relevantes. Né? E aí, para a gente fazer isso, a gente tem que tentar... O que a gente faz, de acordo com a literatura, é basicamente tentar estimar o que são eventos extremos locais que aconteçam de forma aleatória, né? E aí, para fazer isso, a gente tem que tentar controlar pelo padrão que a gente observa na história dos eventos meteorológicos daquela região. Isso. Essa grande dificuldade de aplicar a econometria à economia é essa coisa de isolar os efeitos, né? E aí a coisa fica bastante difícil. Mas ali,
com bastante trabalho, tratamento dos dados e criatividade, consegue encontrar uma metodologia, a forma certa de fazer essa limpeza, né? E, bom, botar mais um pouco aqui de dados, né, para entender o que acontece, né? Um município que enfrenta seca, eles têm diferentes tamanhos de população, então o tamanho dos impactos vai mudar. Mas se a gente pegasse um município representativo que tenha 1 milhão de pessoas, né? Qual é a média do impacto da seca nesse município? Seriam 343 mil pessoas que estariam afetadas por ele em termos de saúde, né? Feridos, ficam doentes, né? São poucas mortes, em geral, graças a Deus, né? Ainda bem, são só 2, e 489 desabrigados para cada 1 milhão, né? Então, claro que aí, quando você tem um município maior, menor, aí tem que escalar esses valores. E os prejuízos econômicos seriam da ordem dos 4 bilhões para cada ano afetado por um evento climático extremo de seca. 4 bilhões. Para um município de 1 milhão de pessoas, né? Então, aí, na hora que a gente escala isso, você vê para municípios pequenos, isso vai dar valores que muitas vezes vai ser maior que o orçamento público do município, né? O Cadu estava comentando no começo da semana que isso era provavelmente o caso dos municípios afetados pelo tornado no Paraná, né? E então você vê a intensidade acaba sendo muito concentrada no território. A gente falou no começo dos valores globais e como isso afeta o Brasil inteiro, e já são números grandes, mas quando você olha em proporção PIB, pode ser que ainda não chega a ser tão gigante assim, né? Porque grandes já são, mas é que entender que eles são muito concentrados no território. E aí é o município que fica vulnerável e precisa da ajuda dos diferentes esferas de poder, né? Que ele tem que coordenar, né? E o legal da econometria é que eles fazem toda essa mágica, esse malabarismo com os números para comprovar ideias que a gente entende muito facilmente. Intuitivamente. Por exemplo, um evento de chuva extrema causa, numa grande metrópole como São Paulo, Rio, um grande problema de trânsito. Quem é que vai ser mais afetado pelo problema de trânsito? Aquele que leva mais tempo para se deslocar. Quem é que leva mais tempo para se deslocar? É o indivíduo que mora na comunidade mais longe, periférica. Então, você tem um efeito típico de concentração. Nós temos perdas materiais. Essas perdas materiais vão se concentrar nas áreas de maior risco. Ora, existe um mercado imobiliário. No mercado imobiliário, os imóveis de menor risco, os imóveis que são mais seguros, apreciam. E os mais arriscados depreciam. Portanto, quem é que tende a morar nos imóveis mais arriscados? Os indivíduos mais pobres. E quando você tem o evento da perda, esse evento da perda material, ela causa um efeito de longo prazo, que a gente não consegue estimar, salvo exercícios mais complexos, de perda de longo prazo, porque o indivíduo que tem uma perda material no curto prazo, ele vai ter uma perda de renda. Ou, um outro exemplo, se você considera o problema do tempo do deslocamento, o indivíduo que gasta mais tempo se deslocando, ele é também um indivíduo que tem menos tempo para, por exemplo, fazer um aperfeiçoamento profissional, se qualificar e ter uma renda maior. Então, isso vai criando um círculo vicioso. E esse círculo vicioso só vai ser rompido com intervenção de política pública. Isso não se resolve espontaneamente. Então, quando a gente tenta estimar esses efeitos de longo prazo, a gente tenta compreender como essas relações se dão. No caso da agricultura, é através da diferença entre área plantada e área colhida. O que a gente observa empiricamente? Quando você tem um evento extremo, aumenta a probabilidade de que a área colhida seja bem menor do que a área plantada. Na prática, significa que quem plantou, perdeu. E se essa perda vai se concentrar nos agricultores de menor renda, aumenta a concentração. Então, é um moedor. Mudanças climáticas são perversas. Num ambiente que já é perverso. Então, por isso, da necessidade da gente conectar esses números
com a questão do desenvolvimento e, em particular, com a política pública. O meu sonho de consumo é que os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais e, principalmente, os eleitores desses políticos entendam isso e cobre desses agentes essa relação, porque isso é um problema que se manifesta localmente. A adaptação, ela é local, é diferente de mitigação. Mitigação, ela ocorre em qualquer lugar. Então, a emissão que eu deixo de fazer em qualquer parte do planeta, o dióxido de carbono vai ficar mais de 100 anos rodando na atmosfera. Então, nesse ar que está aqui dentro, tem dióxido de carbono, vem de qualquer parte do planeta. Ele rodou várias vezes. Adaptação, não. O problema é local. E se eu tenho uma diferença regional, agora eu vou falar de heterogeneidade regional, desigualdade regional. Se eu tenho uma desigualdade no território, na capacidade de atender esses fenômenos, que é o que a gente está demonstrando nos números, que esses fenômenos são diferenciados no território. Se a gente não agir, a desigualdade regional só vai aumentar. Que, de certo modo, a gente já está observando com as mudanças climáticas numa escala global, como, por exemplo, problemas no norte da África, problemas no Oriente Médio, com levas de imigrantes tentando sair de lá e indo para a Europa por causa do agravamento das condições climáticas. E aí, né, voltando e batendo, martelando o ponto da heterogeneidade, né? A gente já falamos aqui da regional e do tipo de impacto, né? Há pouco eu falei dos impactos em termos de seca, né? Chuva extrema é na infraestrutura pública, né? São as estradas, a estrutura urbana, né? Principalmente escola, hospitais e por aí vai. E aí também nesse mesmo unidade de análise desse município padrão de 1 milhão de pessoas que eu estava falando para seca, para chuva, ele vai ter um impacto no município, na média, de um evento extremo de chuva, 228 mil feridos ou doentes para cada 1 milhão de habitantes, aí vai para um quarto, o Cadu tinha comentado na seca que era ali 1/3, mais mortes, vamos estar falando de 18 mortes para cada 1 milhão de habitantes, e muito mais desabrigados, 26 mil por cada 1 milhão de habitantes, né? Então, é a heterogeneidade dos impactos também que requerem respostas diferentes de política pública, né? Isso eu costumo dizer que a gente está brincando com a economia dos cavaleiros do apocalipse, porque a gente não está incluindo todos os elementos. Atenção, a gente não está lidando, por exemplo, com vento extremo. Esse evento do Paraná está fora da nossa base, porque ele é tipicamente de vento. Quando tem evento associado com chuva, a gente ainda consegue captar, só vento não. A gente não está medindo temperatura extrema. E calor extremo aumenta doenças cardiorrespiratórias, tanto morbidade quanto mortalidade. Mas tem um outro elemento que é especificamente cruel do desconforto térmico, que é a relação com a educação. O número de escolas, em particular escolas públicas, que têm alguma capacidade de regulação térmica, de algum tipo de conforto térmico, é muito pequeno. E quanto mais ondas de calor, maior a dificuldade da própria aula. Ou seja, a gente tem elementos que não estamos considerando aqui e que são adicionais. Eles estão todos relacionados, mas requerem uma compreensão. E a gente vai precisar continuar esse tipo de estudo por muito tempo. Até porque, como já foi falado, o problema vai aumentar. É mais ou menos como quando você coloca uma coisa no sol, né? Ela bota uma coisa para descongelar no sol. Ela começa descongelando, de repente ela descongela bastante. A gente está só nesse início, porque a gente ainda não teve tempo desse calor na atmosfera se manifestar plenamente. Então, é absolutamente urgente que o tema da emergência climática seja absorvido, inclusive na campanha eleitoral do ano que vem.
Perfeito, Cadu. Eu vou pegar esse gancho, muito bem colocado aí. Agradeço até o gancho para a gente começar essa rodada, a última rodada de encerramento da nossa conversa, infelizmente, porque esse é um tema que precisa de muitas e muitas e muitas rodadas de conversa, de debate, de análise. E eu tenho certeza que o Centro Celso Furtado vai dar continuidade nesse tema. Mas eu queria jogar aqui na mesa, então, dois itens, pelo menos, que o Cadu colocou na mesa, mas, por favor, fiquem à vontade, né? Para a gente fazer uma última rodada pensando os próximos passos, né? O que a gente está pensando em termos desse estudo, quais são as próximas etapas, e também mensagens específicas para governo, para as prefeituras, se puder, uma frase que seria deixada aqui, o que vocês deixariam? E aproveitar, e eu vou reforçar no final, dizer que esse estudo já está disponível na página do Centro Celso Furtado, acessem, é um estudo muito denso, com metodologia robusta e com informações que são imprescindíveis para a gente pensar o Brasil que a gente quer. Mas passa a palavra aí para vocês. Eu Palavras finais. vou iniciar essa rodada final repercutindo agora alguns resultados preliminares que a gente tem da etapa mais conclusiva do estudo, né? Então, a partir dessa análise econométrica que a gente conversou bastante aqui, né? A gente conseguiu estimar que, por ano, no Brasil, nesse período, né, os dados observados que a gente tem de 2000 até 2023, que 1% do PIB ele é perdido por conta de desastres relacionados à seca ou à chuva extrema. Então, 1% do PIB é uma quantia significativa. Quando a gente olha no jornal que o PIB diminuiu 1%, por exemplo, é um resultado importante, né? Um resultado que ganharia manchete, né? E a partir de algumas estimativas preliminares ainda, né, a gente consegue ter a noção de que, sem mudanças climáticas, esse resultado poderia ser pelo menos metade do que ele é. Então, essa perda poderia ser metade, mais ou menos, do que ela acontece, né? Obviamente, nem, como o Zé próprio falou, né, nem todos os eventos extremos, os desastres naturais estão associados a mudanças climáticas, né? Então, para tentar fazer a estimativa desse custo, do quanto seria num caso de não haver mudanças climáticas ou num contexto em que essas mudanças climáticas poderiam ser ainda piores do que elas já são, como elas tendem a ser, né, no futuro, então a gente consegue estimar que essa perda ela poderia ser bem menor se atitudes já estivessem sendo tomadas, né? E eu acho que esse número assim, acho que é a principal mensagem que a gente quer deixar de que a gente já está percebendo as mudanças climáticas e os seus efeitos. Isso já é perceptível. Talvez seja difícil associar para um público mais comum, que não tem tanta ideia desses números, desses resultados e tal, de que o que ela está percebendo é culpa da humanidade, né? Então, às vezes, quando você tem a sua casa alagada, isso não é só um acaso, né? Isso pode ser culpa de alguém. Ou culpa de um grupo de pessoas, coletivamente. Coletiva. Né? Não... Eu gosto mais da palavra responsabilidade. Já entendi que é responsabilidade. A responsabilidade é coletiva. Exato. Então, e aí, se a gente bota isso em perspectiva das eleições, de quem você escolhe para representar você no poder público, acho que é um resultado significativo e que cada um de nós deveria estar usando como um balizador para fazer as suas escolhas políticas, enfim. Não é permitido ser leigo nesse assunto, né, Lucas? Exato. Ele não difere, é um assunto que interessa a todos, ele não é de um grupo específico, de poucas pessoas que são atingidas, a gente falou dos números aqui, né? Quando o seu município ele é atingido por um desastre, seja de seca, de chuva extrema, a probabilidade de você ser afetado é grande. E se você se encontra em uma situação vulnerável, né, na sua habitação ou na atividade econômica que você participa e você depende, isso pode ser ainda maior. Então, eu acho que essa é a mensagem. Eu quero aproveitar e vou emendar com o que o Lucas está falando. As mudanças climáticas vão ocorrer a despeito de que o Congresso determine que, nesse momento, a gente precise de menos e não de mais proteção, que foi o que aconteceu agora com o desmonte não só da lei do licenciamento ambiental, como de outras coisas. O licenciamento ambiental serve exatamente para estabelecer medidas de proteção para eventos extremos. E
Um outro tipo de posição que é muito comum, a gente escuta, que tem a ver com o conceito de responsabilidades diferenciadas. Mas os países desenvolvidos foram os principais responsáveis por isso. É correto, embora a nossa contribuição não é tão pequena assim, porque se a gente adiciona a contribuição do desmatamento, nós temos também muita culpa no cartório. Mas o problema não é esse. O problema é que as mudanças climáticas ocorrendo, nós vamos ter que nos adaptar, independente se os países desenvolvidos vão ou não vão financiar alguma coisa. A gente não pode esperar que os países desenvolvidos resolvam financiar uma transição para uma economia de baixo carbono e de alta impacto, né? Que esse é o problema, a gente tem que reduzir as emissões, mas tem que também adaptar. A gente precisa agir imediatamente. Os custos já estão aí. Então, não é uma questão de, eu vou esperar. A gente meio que cria uma espécie de analogia da teoria do bolo, né? O bolo primeiro precisa crescer para depois a gente fatiar. Aqui não, eu vou esperar o bolo crescer sujo, depois eu vou limpar. Não dá tempo. E mais, quanto mais eu demorar para tomar medidas de redução das emissões e de adaptação, mais altos são esses custos emergenciais, que, se não me engano, é a proporção de 10:1, né? Mais ou menos, que a gente tem. Para cada que se gasta em prevenção, você gasta 10 em emergência, porque você não gastou adequadamente em prevenção. Prevenção, os valores são muito baixos de gasto em prevenção. Então, nesse sentido, é fundamental agir já, porque os custos já estão ocorrendo e são particularmente perversos, porque afetam os que têm menos capacidade de se adaptar. Obrigada, cara. Bom, acho que tem muitas coisas que a gente podia adicionar, mas já está bem resumido pelo professor Cadu. Acho que da minha parte eu queria primeiro agradecer a você, Ana. Cláudio também, que sempre aqui atrás das cenas, e que junto com o diretor, presidente, o nosso querido Carlos Pinkusfeld, vem fazendo esse trabalho no centro de trazer ele de volta para as grandes questões de debate, e nesse projeto específico ter conseguido estabelecer essa parceria com o Instituto Clima e Sociedade foi fundamental, tem sido muito proveitoso, as discussões com eles, o feedback e toda a ajuda institucional que o centro deu para a gente, o Instituto Clima e Sociedade e o Centro Celso Furtado, para poder desenvolver esse trabalho, né? E aí, não estamos nós três aqui hoje, mas tem que falar bastante pessoas que estão envolvidas e têm sido fundamentais, né? Já falamos do Guilherme Murlin, da Camila Risini, que são coordenadores também, mas também tem a Amanda Rezende, o Rodrigo Abreu e a Célia e a equipe que está junto com ela, tem todo o know-how das finanças públicas municipais, estaduais, né? Que a gente também está fazendo um relatório específico sobre o orçamento climático a nível subnacional, que é algo que praticamente não existe literatura ainda sobre no Brasil, né? Então, trazendo mais inovação. E juntar isso com essa agenda que o diretor pediu para mim e para o Guilherme, né, de inserir o centro nesse debate, que é ligado a essa questão da macroeconomia ecológica, né? A gente também está liderando uma rede de macroeconomia ecológica sobre modelagem macro, ambientalmente estendida, que está sendo financiada pelo CNPq, e para melhorar as capacidades dos pesquisadores que estão trabalhando nessa temática, para melhorar o entendimento ao nível macro das mudanças climáticas e da agenda de transição, né? Dos investimentos de transição, mas também os impactos macroeconômicos do dano físico, né? Então, o estudo que o Lucas estava comentando de econométrico que a gente está fazendo vai servir como uma primeira estimativa que a gente tem no Brasil de impacto econômico de eventos climáticos extremos que pode ser usado depois para subsidiar
os cenários desses modelos, né? Que faltam muitas coisas para a gente embasar os cenários que a gente tem sobre o que vai acontecer daqui para frente em termos de perda a longo prazo, de perda de econômicas associadas às mudanças climáticas, e depois, no outro lado, o que os investimentos na transição vai gerar em termos de impactos socioeconômicos. Então, a gente está ali montando essas diferentes casinhas, esses building blocks nessa agenda de pesquisa que a gente está tocando aqui junto com o Centro. Bom, muito obrigado, foi um prazer. Eu queria também agradecer, né? Aproveitar aqui para agradecer muitíssimo Zé Bruno, a coordenação executiva desse trabalho, Cadu com a experiência dele inigualável, fundamental para o sucesso desse trabalho, que está sendo um sucesso, e Lucas, que está trazendo aí toda essa força e conhecimento especializado para tratar esses dados. Queria também agradecer ao Instituto Clima e Sociedade, né, que tornou possível o financiamento desse projeto, e espero que essa gravação mostre, né, como é relevante continuar esse estudo, aprofundar. E o Centro Celso Furtado está fazendo a sua parte, né, cumprindo a sua parte, no sentido de divulgar o mais amplamente possível esse trabalho. Já foi divulgado na grande mídia, a gente vai continuar esse trabalho. Lembro de consultarem, né, os resultados da pesquisa que já estão na página do Centro Celso Furtado, e vamos ter outras gravações desse mesmo tema, certamente. Agradeço a todos e estamos encerrando a mesa. Obrigada. Obrigado.